Muito bem, meus parabéns por você ter conseguido chegar até aqui. A gente vai falar um pouco mais aqui, vai comemorar em conjunto, porque afinal não foi uma trajetória tão fácil assim. Você teve algumas dúvidas, a gente também trabalhou em conjunto, você aprendeu bastante coisa, mas agora é hora da gente recapitular todo esse momento e também eu vou te falar os próximos passos, né? Os próximos passos que você pode dar aqui até como negócio, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco mais. Ah, o que falta aqui, vamos falar um pouco mais da parte profissional, e eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha que falta para a gente deixar essa aplicação profissional, né? Ela já está fazendo o básico, está fazendo o feijão com arroz, digamos, muito bem feito. Ela tem um cardápio, ela consegue incluir os pedidos no carrinho e ela consegue finalizar esses pedidos, né? Ela consegue fazer a parte de cobrança do gateway de pagamento. Só que ainda falta algumas coisas. Então, se a gente for pensar de uma aplicação mais robusta, mais profissional, no sentido acadêmico, podemos dizer, ela cumpriu o papel dela. Você aprendeu já bastante coisa de React, acredito eu. Tá? Mas ainda no contexto profissional, se você for pensar em explorar essa aplicação, ainda está faltando suporte a múltiplas lojas, por exemplo, para redes, e até explorar no sentido de ser tipo um iFood. Tá faltando promoções, banners, frete, controles de pedidos de administração, controles de entrega, dashboard, design profissional, impressão na cozinha, tá faltando a parte de deploy robusto, tá faltando algumas coisas que isso está num contexto mais profissional, num contexto que a gente diria contexto de SaaS. Como assim? Um contexto de software de aplicação. Só que eu vou contar um segredo para você, tá? Na verdade, eu já fiz um tipo de aplicação dessa daqui. E eu vou contar um pouco mais sobre a minha história, só que antes da gente falar sobre tudo isso daqui, eu vou explicar o porquê que eu estou mostrando essa questão para você e por que eu quero te ensinar a fazer isso, tá? Essa daqui é a foto que eu acabei de capturar do meu YouTube. Na verdade, esse vídeo, ele tá até como não listado. Se você olhar bem aqui no cantinho, ele tá como não listado. Na época eu tinha um pouco mais de cabelo, eu era talvez um pouco mais magro, mas tá aqui, ó. Eu não quero que você se preocupe com o vídeo do YouTube. Eu quero que você veja esse ambiente em volta, tá? Esse ambiente em volta era a minha antiga empresa, chamava Internet Sistemas, ou IS. Na época eu trabalhava com meu sócio e mais várias outras pessoas. Aqui sentavam alguns devs junto comigo. Eu sentava aqui no fundinho, ó, nessa cadeira. Sentava vários devs aqui com a gente. Aqui sentavam mais pessoas de área comercial, de área de reunião. A gente tinha dashboard. Tem até um controle de relógio de ponta aqui, ó, para os funcionários. E eu tinha montado uma empresa, uma software house, uma startup. E a gente vendia esse mesmo tipo de produto. Não esse daqui que você acabou de fazer, porque na época o React ainda nem existia. A gente desenvolvia em PHP e tá tudo bem. Só que eu quero mostrar para você o como esse tipo de produto já em 2016, cara, olha aqui, esse vídeo é de 6 anos atrás, lá em 1900 e bolinha, eu já conseguia sustentar uma empresa inteira pagando salário, pagando comissão, pagando, tendo vários tipos de despesa. Isso aqui é um escritório que ele fica numa área relativamente nobre da minha cidade. Tinha aqui de São José dos Campos, sabe? Onde que fica a região do Aquários, e é uma região bem nobre, assim, tal. Então, foi uma época em que eu criei uma empresa que vendia esse tipo de software, né? E talvez você esteja curioso, falando assim, tá, beleza, cara, mas por que você parou, né? Você parou de vender se era tão bacana assim. Eu parei de vender porque ele começou a dar alguns problemas de sociedade, as coisas começaram a crescer demais, não tinha ainda a maturidade tecnológica que hoje a gente tem, até as próprias tecnologias eram diferentes, eram tecnologias um pouco mais, como eu posso dizer, cara, um pouco menos elaboradas, o React nem existia ainda, e essa série de conjecturas me fez querer ir até para essa parte mais do ensino, né? E eu consegui até, humildemente falando, e até com a sua ajuda, ser relativamente ok, né? Tanto é que, por exemplo, eu tenho essa placa aqui do Hotmart, ó, que às vezes ela fica aqui em cima, aqui, essa placa aqui do Hotmart é a prova que eu tenho para você, que o Hotmart entrega como prêmio
para quem faturou mais de R$ 1 milhão dentro de um período ali, beleza? Então, assim, mas, enfim, eu quero te contar essa história um pouco mais, só para reforçar um pouco mais essa questão de histórico. Ah, e um detalhe, nessa época aqui, eu ainda nem tinha o iFood como concorrente, tá? E talvez você esteja pensando assim, puta, cara, mas vou entrar hoje com o iFood? Cara, hoje tá muito mais fácil, sabe por quê? Porque hoje você, por exemplo, já tem um número muito maior, quase infinito, de pessoas que já entendem o que é uma venda online. Nessa época ainda eu tinha que explicar. Nessa época a galera ainda usava o telefone de linha, beleza? Por quê? Porque não tinha nem o WhatsApp, pra você ter noção, ok? Então era uma outra questão. Até por isso que as coisas andaram rápido demais e a gente não teve, vamos dizer assim, maturidade de empreendedor para lidar com essa situação na época. Só que já se passou 6 anos, né? Eu já consegui me direcionar melhor na vida, consegui entender um pouco mais do contexto de tecnologia. Isso aqui se provou bastante lucrativo. O iFood está aí para te mostrar. Essa foto aqui também, beleza? Então, o que, que eu quero fazer a partir de agora com essa questão? Como eu tenho toda essa bagagem, ainda ficou, cara, uma chama acesa lá dentro, sabe? Uma coisa que dizia assim, cara, o negócio tá aqui, poxa vida, por mais que você, por exemplo, não trabalhe nisso, por mais que você ainda não desenvolva, por que que você não elabora um ambiente colaborativo que possa continuar esse legado, sabe? E é exatamente isso que eu estou trazendo para você agora. Uma oportunidade, que é um tipo de franquia em que você vai construir junto comigo essa aplicação profissional. A gente vai fazer do jeito certo. Não vamos fazer em cima do food commerce, esse que você acabou de fazer. As tecnologias lembram um pouco, beleza? Mas daí a gente já vai entrar no ambiente de Next.js, vamos entrar no ambiente de serverless, vamos entrar num ambiente bem mais robusto para aguentar multilojas, realmente aguentar o tranco. Pra você ter noção, nessa época aqui, tá, que a gente estava trabalhando, eu já estava atendendo a América Latina. A gente já tinha vários estados do Brasil, já estávamos trabalhando no Uruguai, abrindo em outras questões, aí, em outros ambientes. Então a gente já estava até aqui assim o pescoço de demanda para trabalhar. E eu quero voltar a fazer isso agora. Só que eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero que você venha comigo, beleza? Até para trazer você, se você estiver buscando trazer você dentro do ambiente de negócio igual esse que eu estava inserido. Eu não vou ser o seu patrão, você não vai ser meu funcionário, você vai ser muito mais do que isso. A gente vai trabalhar no estilo de franquia, ok? Em que você vai construir essa aplicação junto comigo e nós, em conjunto, iremos explorar o mercado. Eu vou te ajudar criando estratégias de negócio. O software vai ser seu, a marca vai ser sua, beleza? Só que a gente vai trabalhar em conjunto para que eu possa dar esse suporte para você, beleza? Então, é muito mais que esse contexto. E na época, como eu comentei, essa empresa que eu acabei fechando por várias questões aí, me arrependo de ter fechado ela, pra ser bem sincero. Toda vez que passa uma propaganda do iFood me dói o coração. Mas enfim, são coisas que a gente tem que aprender na vida. Mas como eu falei, eu também ganhei um bom dinheiro, podemos dizer assim. E continuo ganhando com a área de cursos e tudo mais. Mas na época ela dava um faturamento médio de R$ 50 mil mensais só de setup. O que era setup? Só de empresas que pagavam para entrar. Porque elas não adquiriam isso de graça. Hoje o iFood, você abre uma loja lá e ele te pega uma comissão. A gente pegava valor por loja, mais ainda setup. Por quê? Porque era uma situação, era um ambiente que várias empresas queriam estar num ambiente robusto, um sistema literalmente, porque o iFood, por mais que ele seja bom, ele ainda é muito travado, né? E conheço muitas empresas que depois vieram me procurar, até porque a gente acaba ficando um pouco dentro desse ambiente com esse nome ainda, que elas queriam situações. Então, só para você ter uma noção, eu conheço literalmente donos de empresas nessa área de ramo de food, né? E-food, que é comida eletrônica, tem o e-commerce, esse e-food, que eles pagam uma média de R$ 20 mil de boleto pro iFood, sabe? Então imagina eles pagando algo para você,
nesse sentido, entendeu? E tudo que você precisa é ter um sistema robusto que eu estou disposto a fazer junto com você, beleza? Só que eu quero trazer para você para esse ambiente. Todo esse cenário que eu te falei dos 50 mil e tudo mais era 2013 num contexto de tecnologia totalmente diferente do que a gente está vivendo, né? Imagina hoje. Então por isso que eu estou abrindo essa oportunidade para você que chegou aqui no final do Food Commerce. Não estou abrindo para todas as pessoas. O pré-requisito para entrar nessa oportunidade é ter finalizado, porque isso significa que de duas uma, ou você vai ser um ótimo programador React, ou você está pensando num cenário aí de negócio. Para ser um ótimo programador React, eu acho que esse projeto funcionou. Agora, para essa outra galera que talvez esteja querendo chutar a mesa do chefe, é uma boa. Ok? Então, para quem finalizou o Food Commerce, poderá ter o Food Commerce Pro. O que é o Food Commerce Pro? É um aplicativo completo de nível SaaS com essas especificações, com essa questão que eu mostrei para você. Eu quero mostrar um pouco mais o print que eu recebi do Paulo, que eu até uso, inclusive, em algumas propagandas, ok? Que ele falou assim, olha só, isso aqui é um print, tá? Ele falou assim, admin, painel, lojista, entregador, cliente final, tudo isso notificação em tempo real para ambos os painéis, gateways de pagamento, localização em tempo real, localização para endereço, bem extenso mesmo. Ele estava recebendo valores de empresas que giravam na casa de 60 mil reais, ok? E ele recebeu até uns orçamentos de empresas low codes, mas ele não gostou muito dessa tecnologia, ele prefere a tecnologia mesmo um pouco mais robusta. E imagina a gente chegar para o Paulo e falar assim, olha Paulo, agora a gente tem isso daqui. E a gente não está sonhando, porque a gente já tem o Food Commerce, né? Por mais que ele ainda precise crescer, mas tá aqui, né? Não estamos falando bobagem. Para ser bem sincero, a gente já poderia até utilizá-lo num ambiente desse para o Paulo, porque até ele começar a pegar tração é bastante tranquilo, né? De se fazer. Você poderia até fazer diretamente com o Paulo, né? Mas essas empresas cobraram orçamentos de 60 mil reais. Desenvolver não custa barato, né? Eu tinha um valor bem, vamos dizer assim, salgado de manutenção de todo aquele escritório, de toda aquela equipe, e você entende o porquê. Bacana? E para ser bem sincero, né? Já que o Paulo quer um aplicativo desse nível e ele está considerando pagar 60 mil reais, eu poderia cobrar 60 mil reais de quem tivesse interessado nessa solução do Food Commerce Pro. Eu poderia. Por quê? Porque essa pessoa vai pagar 60 mil e depois ela vai ficar meio que com o software, sem falar que ela vai economizar no iFood. Como eu disse, se eu chegar para esse colega meu que ele paga 20 pau todo mês pro iFood e falar para ele assim, cara, me dá 3 meses de iFood que você paga pro iFood, o restante é seu, ou então eu faço uma comissão bem menor para você. Cara, imagina, não tem o porquê não topar. Você tá entendendo? Pensa que ele tá pagando 240 pau todo ano pro iFood, cara. Esse cara vai dar risada sozinho e te dar um beijo. Então eu poderia cobrar facilmente esse valor. Tá aqui, tá a prova. Tá um print legítimo. Fiz questão de deixar toda a parte, beleza? Print da minha empresa e tudo mais, da ex-empresa. Poderia cobrar facilmente esse valor, mas eu não quero. Não quero cobrar 30 mil, 15 mil. Eu quero, para quem estiver disposto a participar desse programa, de ter o Food Commerce Pro e entrar dentro dessa nova jornada, um valor de setup de R$ 4.997 para entrada desse ambiente de franquia. Beleza? Em que, lembrando, você não vai ter só a parte de suporte técnico, de tecnologia, mas você também vai ter o meu suporte de toda a estratégia comercial. E olha que eu estou falando disso daqui, beleza? De um prêmio que, claro, eu apresento de uma forma bastante humilde, ok? Mas que não me deixa enganar aqui. Vamos dizer assim, eu sei um pouco do que eu estou fazendo dentro do ambiente de internet. Já participei de muitos cursos de marketing, conheço grande parte desse mercado. Então hoje, inclusive, faria muito diferente do que eu fiz na época para divulgar. E eu tenho várias ideias. E se você tiver afim, esse é o valor de entrada para essa franquia. E a gente pode ir conversando sobre as condições e mais detalhes. Por que eu estou colocando esse valor aqui? Porque eu não quero pessoas curiosas, ok? Eu acredito que
a nível de curiosidade, o Food Commerce já supre bem essa questão. Eu quero pessoas que realmente estão interessadas em entrar dentro desse ambiente de negócio e, de fato, crescer. Por que eu não quero fazer tudo isso sozinho? Por que eu não quero criar um Food Commerce? Porque é simples, eu não dou conta, né? Eu não quero abandonar o meu ambiente educativo, né? Ambiente educacional. Sou a terceira geração de professor e eu encontrei o que eu gosto de fazer. Tem coisas que valem mais que o dinheiro, sabe? E, por consequência, ou coincidentemente ou não, eu ganho bem também dentro dessa questão. Então, ter 1 milhão a mais de reais faria diferença? Ou 10 milhões? Faria, né? Mas o que vale esse dinheiro? Então eu quero também trazer uma galera junto comigo. Realmente, de fato, ajudar essas pessoas. E se você ficou interessado, se você tem esse dinheiro para iniciar aqui esse programa, para receber o Food Commerce Pro, construir junto isso comigo, mais um ambiente de negócio, eu vou deixar um link aqui para você falar diretamente comigo, beleza? Sem compromisso. Não precisa, vou ter que pagar agora para falar com o cara. Não. Eu quero só entender um pouco mais, mas lembre-se que é para pessoas interessadas e para poucos. Beleza? Então é isso, a gente faz o fechamento aqui dessa parte do desenvolvimento do Food Commerce e eu abro essa oportunidade do Food Commerce Pro. Se você estiver interessado, te vejo daqui a pouco.